E a nossa mensagem começa lá em Juízes capítulo 16. A passagem fala de um homem conhecido chamado Sansão. Sansão, ele tinha um propósito na vida dele. Antes mesmo do nascimento, Deus falou com os pais de Sansão que o propósito era que ele livrasse Israel da mão dos filisteus. E o Sansão, ele nasceu já consagrado, ele já nasceu nazireu de Deus. Então ele tinha algumas coisas que não podia fazer, comer nada derivado de uva, não podia tocar em coisa imunda. Só que o Sansão, ele vivia brincando com as coisas, brincando com o pecado, brincando com as coisas que não podia fazer, até que chegou um dia que foi fatal na vida de Sansão. E quando ele conheceu essa filisteia chamada Dalila, Juízes 16, nós vamos ler a partir do 17, mas a Dalila, ela, pelos filisteus, ela queria descobrir o segredo da força de Sansão, e o Sansão por 3 vezes enganou ela, falou que era de um jeito, falou que era do outro, e não era verdade. E a Dalila chegou para ele e falou: você não me ama não, porque 3 vezes você me enganou e não abriu o coração para mim para falar onde é que reside essa força toda que você tem. Aí vem aqui no versículo 17 comigo, que fala assim: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Primeira coisa, vigiar, porque algumas pessoas não vigiam para quem abre o coração. O Sansão, ele abriu o coração para alguém errado. Sabia que o motivo de muitas desavenças e discórdia é porque alguém acaba revelando, contando para alguém uma coisa que não poderia contar, porque aquela pessoa não era digna de confiança. E depois vem uma revolta, vem uma chateação, vem uma tristeza, porque a pessoa fez errado. Então guarde o seu coração e peça a Deus discernimento. Nem todo mundo que se aproxima de você, até dizendo talvez de Deus, pode ser que não seja. E nós, às vezes, inocente, vou usar esse termo, acabamos contando coisas que nem era para contar. Você acaba contando coisas do seu casamento, da sua vida particular. Então tome muito cuidado. Sansão, ele estava cego, iludido. Quando a pessoa está iludida, ela começa a fazer as piores bobagens da vida. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa, sabe? Que fica iludido com as coisas, fica cego. Você tem que, desculpe a expressão, cair na real e ver quando alguém está querendo te prejudicar.
Por que a Dalila queria saber o segredo dele? 3 vezes ela já tinha perguntado, e a Bíblia fala que ela ficou instigando. Se você ler o texto, a Bíblia fala que ela ficou até a alma dele se injuriar. Não, me conta, qual é o segredo, me fala. Aí ele não aguentou mais, eu vou falar logo para essa mulher, para ela me dar paz. Tenha discernimento, algo está insistindo demais, está te chamando muita atenção, vigia. Por quê? Porque se nós não vigiarmos, nós vamos perder a nossa força. Sansão tinha uma força que vinha de quem? De Deus, para vencer os seus inimigos. Hoje em dia estamos vivendo uma geração de pessoas fracas, porque falta sintonia com Deus. Não consegue vencer às vezes uma tristeza, teve uma decepção, pastor, acabou minha vida. Não acabou não. Tem que se levantar e tem que lutar. Você acha que o inimigo, ele está feliz que você está determinado, que você falou que ia vencer? Não, ele vai fazer oposição, mas se eu me abater diante da primeira situação, eu não vou conseguir chegar até o objetivo. Mas para chegar eu preciso ter força, e essa força não é minha só, essa força vem de Deus. Eu tenho que crer no Senhor, tenho que confiar nele, mas eu tenho que permanecer em obediência à palavra. Quando eu desobedeço a palavra de Deus, eu me enfraqueço. Sansão contou o segredo, abriu o coração, e a Bíblia fala que ele fez algo que às vezes nós fazemos, mas que não podemos. Ele dormiu quando não era para dormir, ele dormiu no lugar errado. Deitou lá nos joelhos de Dalila e dormiu. E dormiu um sono pesado, porque raparam as 7 tranças do cabelo dele e ele não acordou. É triste quando a pessoa está dormindo na vida. O inimigo está entrando, está roubando o que é da pessoa e ela está dormindo. Casamento está sendo afetado, está acontecendo já tanta coisa e a pessoa está lá dormindo. E o inimigo levando a força dela, e ela está ali cochilando, na verdade cochilando não, dormindo um profundo sono, que sei lá o que aconteceu. Nós precisamos despertar, amém? Nós temos que estar atentos, você tem que estar vigiando, e às vezes a gente dorme na hora que não era para dormir. Nós precisamos, irmãos, vigiar. Sansão adormeceu no colo do inimigo. Olha só que coisa triste que pode acontecer na vida de alguém. E quando a Dalila começa a falar: Sansão, olha, os filisteus estão vindo aí, a Bíblia fala que ele acordou e falou: agora eu vou sair como eu saí das outras vezes. Só que ele não tinha percebido que Deus já não estava mais com ele. É a coisa mais triste que pode acontecer com o ser humano, quando ele já não está mais ligado com Deus, e às vezes ele mesmo não percebe que ela já está longe, se afastando do Senhor. Isso é muito perigoso, e nós não podemos brincar com isso, amém? Respeite a palavra de Deus. Quando ele foi sair, já não tinha força para vencer o inimigo. Os inimigos que antes ele vencia facilmente. Pensou que coisa terrível? Ele fala: não, esses inimigos aqui, isso aqui pode deixar. Espera aí, não conseguiu. Com uma queixada de jumento, diz a Bíblia, que Sansão feriu 1000 homens. Olha a força que Deus dava para ele. Uma vez ele chegou na cidade dos filisteus para sair, ele arrancou o portão, colocou nas costas e foi embora. Uma força que tinha, mas que vinha de Deus. Sem Deus, o inimigo fez dele o que quis. Pegaram nele, arrancaram os olhos, imagine a dor. Arrancaram os olhos dele, amarraram ele. Eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Foi no versículo que nós lemos, 16, 21, né? Então os filisteus pegaram nele, não era para o inimigo tocar nele, mas ele estava sem Deus, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele andava moendo no cárcere. Sabe o que o diabo quer fazer, o nosso adversário? Ele quer amarrar a nossa vida, ele quer nos segurar. Quando você amarra, você tem aquela pessoa segura. Então o inimigo ele faz isso.
Às vezes é uma mágoa que está no coração da pessoa, ela não avança porque a mágoa segura. O ressentimento é o pecado em si que está ali segurando. E a Bíblia fala que ele ficava moendo no cárcere. Se você for pesquisar, o moinho, o lugar ali onde ele moía, era fazendo voltas assim. Então ele andava, mas não saía do lugar. Estava amarrado e agora confinado a essa tristeza aqui. Não era propósito de Deus. Deus não quer que você fique só rodando e não chegue a lugar nenhum. Pastor, na minha vida sentimental não flui. Olha, nessa vida profissional não vai dar certo, vai acontecer. Só que eu não posso deixar o inimigo me segurar, me amarrar. Às vezes é um pensamento. Eu não consigo, eu não posso. Esse seu pensamento, às vezes até de inferioridade, achar que você não é capaz, mas você serve um Deus todo-poderoso, amém? A nossa capacidade vem dele, diz a Bíblia. Ele vai te dar capacidade. Pastor, mas eu não estou aguentando. Mas com Deus você consegue vencer. Porque o inimigo, irmãos, enquanto você não se dispor a enfrentar ele, você não vai vencê-lo. Não adianta eu ficar correndo. O inimigo vem, aí eu corro, me tranco aqui e tal, mas ele vai continuar lá. Tem que ser vencido. Tem coisas que nós precisamos enfrentar. Pastor, eu reconheço, eu sou fraco nessa área, então enfrente esse inimigo. Não, em nome de Jesus, eu não vou aceitar isso daqui não. Esse pensamento vai sair. Pastor, o meu é um medo que eu tenho. Tem medo de perder as coisas que eu tenho, tem medo de perder o casamento. Você tem que orar e até vencer isso daí. Pastor, graças a Deus eu melhorei um pouco, mas busque até melhorar 100%, amém? Não aceite nada te prender, te amarrar, porque Deus, irmãos, Jesus, ele veio para trazer liberdade. Em João 8,36, Jesus ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, se o seu entendimento também estiver preso, aí você não vai a lugar nenhum. Sansão foi preso, nós não podemos aceitar isso. O que é que eu tenho que fazer, pastor? A Bíblia nos orienta. Vamos andar um pouquinho mais? Isaías 52. Vamos lá. Isaías 52, 1 e 2. Fala duas vezes, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Então olha o que a Bíblia está falando, duas vezes, para mim e para você. O que falou? Desperta. Nós precisamos despertar, é a primeira coisa. Sansão estava dormindo, irmãos, demais, muito dorminhoco, relaxado. E aí naquele relaxo dele, foi que ele perdeu as forças. Então o despertar é a hora que eu paro e analiso a situação e falo: não, preciso mudar minhas atitudes, preciso mudar minhas decisões. Se eu continuar do jeito que está, nada vai mudar. Então a Bíblia está falando desperta. Deus estava falando com Jerusalém, com Sião, a cidade santa, o povo de Deus, porque o povo de Deus estava aceitando ser preso. Vinha lá o rei da Babilônia, vinha Senaqueribe, levava o povo cativo, e eles estavam aceitando o povo escolhido por Deus. Você e eu fomos escolhidos pelo Senhor, amém? Não para vivermos presos, enjaulados, não, para desfrutar da liberdade. Então Deus falou: ei, desperta, desperta. Caiu, levanta. Quando ele fala levanta-te, assenta-te, é no sentido de sentar para reinar, porque o povo que era para reinar estava sendo escravo. Então sacode o pó, não é para cair, mas caiu, sacode a poeira, levanta e continua. Ele falou: levanta, solta as ataduras do teu pescoço. O que está te segurando? Pastor, o que me segura
É esse pensamento, sabe? Tem hora que me dá uma tristeza, assim, eu fico triste. Por quê? Ah, pastor, eu fico pensando quanto eu já sofri. Solta isso do seu pescoço, desprende. Deus te deu uma força para você se soltar disso. Coisas que aconteceu no passado, coisas às vezes que está te prendendo, segurando, solta. Você pode ser livre, amém? Desse mal que aprisiona. Ah, eu não posso, não dá, pastor é mais forte do que eu, quando eu vejo, já me dominou, mas não é mais forte do Deus que nós servimos, amém? Ele é mais poderoso, nós temos que acreditar, porque uma vez que o inimigo mantém cativo, além de ele prender você, ele vai prender tudo que você tem também. A Bíblia fala de um homem que ele foi levado cativo, o nome dele era Ló. Ló era sobrinho de Abraão, na época ainda era Abrão, e ele foi junto com o tio tinha uma promessa de Deus, e começou a ter contenda, briga entre os dois, e o Abrão falou, olha, escolhe, se você for para cá, eu vou para lá. E aí o Ló olhou e escolheu um lugar, porque era bem regado, ele nem procurou saber, aqueles homens eram grandes pecadores contra Deus, e ele foi morar lá. E ele morando lá, houve uma guerra, e os reis venceram os reis da terra que ele estava, e agora ele está sendo levado como escravo, cativo, ele, tudo que ele tinha. Vamos analisar essa história aqui, para a gente pegar uma lição para nós. Gênesis 14, 12, fala assim: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, tudo que ele tinha, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Tá bom até aqui, irmãos. Olha para você ver, olha como que o inimigo ele quer fazer com as pessoas. Ele quer pegar, prender a pessoa e levar o que é da pessoa. Os reis que venciam era assim, eles pegavam o despojo, sobrou esse pessoal aqui, quem eles quisessem matar, mataria. Ah, não, esse aqui vai ficar trabalhando para mim, e levava e pegava os tesouros, a fazenda. Ah, isso aqui era seu? Não, agora isso aqui é meu. É assim que o inimigo quer fazer. Ah, não, seu casamento é uma bênção. Não, mas não quero que seja, não. Eu quero prender você para esse casamento não ser mais abençoado. Ele vai levar o que tem junto. Por isso que nós não podemos ser vencidos pelo maligno, amém? Se nós estivermos firmes com Deus, nós que vamos vencer o inimigo. Mas aí tem uma lição para nós, de Abrão. Quando Abrão soube que o sobrinho dele estava lá preso, depois a Bíblia usou 2 vezes a expressão irmão, mas ele era sobrinho, a gente leu lá no início, o Abrão não aceitou. Que negócio é esse que estão levando ele cativo, preso? Armou os criados que tinha em casa, era 318, e ele vai lutar contra 5 reis, e vence, diz a Bíblia, porque ele tinha disposição para lutar. Trouxe de volta o Ló, trouxe tudo que era de Ló de volta. Por que eu estou levando você até essa passagem? Porque às vezes não é você que está preso, não é você que está cativo, mas tem alguém dentro da sua casa que está preso. Lute por essa pessoa, ore, combata por essa pessoa, irmãos, porque vale a pena nós orarmos, amém? A Bíblia fala que Abrão perseguiu o inimigo. Pare de ficar fugindo do inimigo e começa a perseguir.
O inimigo está querendo destruir e nós não podemos aceitar, amém? Mas para isso temos que estar preparados para lutar. Não se isente da sua responsabilidade, amém? Vai orar, vai buscar a Deus e Deus vai dar a vitória. Nós não podemos aceitar que o inimigo amarre a nossa vida, nos mantém prisioneiro e nem mesmo a nossa família. Vamos despertar, vamos acordar e Deus vai nos dar a vitória, amém?